Eu vou começar com essa primeira parte das minhas experiências pessoais. E começar explicando um pouquinho quem que é esse cara, né? Essa foto aqui deve ser mais ou menos de 1995. Eu era aluno aqui da Unicamp, esse era o meu setup. Eu me formei aqui em engenharia de computação, sou da turma de 92, o Olivia 91, se não me engano. Eu menciono você indiretamente aqui, né, Isaac? E assim, eu depois voltei para a academia para um mestrado em Machine Learning, concluído mais ou menos em 2015, 10 anos atrás, mais ou menos. E eu fui o primeiro a participar, estive entre os dois primeiros, há controvérsias, mas alguém tinha olhado lá nos logs e disse que eu tinha entrado 15 dias antes, então assim, eu assumi de ter sido a primeira pessoa a fazer parte oficialmente do projeto dele. E bom, isso aqui conta um pouco da história de como eu cheguei, né? E também para testar um pouco essa minha paixão antiga por software e por tecnologia. Isso daqui, a parte de cima, autoexplicativa, música, software livre, coisas que eu sempre gostei, sempre e um pouco de mau humor. O Corinthians, e pelo número vocês sabem, um dos jogadores que eu admiro desde sempre. Encontrei ele uma vez na minha vida, foi uma das coisas mais legais que aconteceu. E o de baixo foi meu primeiro trabalho, a minha primeira coisa realmente útil feita com software quando eu tinha uns 14, 15 anos. Foi fazer uma graduação, né, de um tanque de combustível de 10 mil litros, de 11 mil litros. Então, assim, a modelagem ali do volumétrica, ali, a formulazinha para fazer isso usando a corda. E eu sabia mais ou menos usar seno e cosseno, não fazia ideia de como usava funções de arco, então eu tive que fazer um negócio iterativo para ir fazer até a descobrir qual que era o ângulo que batia com aquele... Mas saiu. E isso está em uso até hoje há mais de 40 anos nesse tanque que ainda continua no lugar onde ele está. Assim, eu não consigo me distinguir da persona aqui do profissional do engenheiro de computação. Isso para mim, eu estou há bastante tempo já em liderança de produtos, de equipes. Eu continuo programando, eu continuo me envolvendo porque isso é o que eu sou desde quando eu me entendo por gente. Isso acabou me trazendo para cá, né? E em 92, quando eu entrei, a gente sabia da existência da internet, a Unicamp já estava ligada à RNP. Isso aqui é um mapa da RNP de 92. Está visível ali, sim. Aqui não dá para ver o mapa do Brasil aqui com nitidez, mas... Desse aqui dá. Beleza, ali vocês estão vendo ali o mapa do Brasil e sim, aquela linha verde, inclusive a única conexão internacional que a gente tinha na internet, 64 kbps por segundo. Depois, quem pegou a época dos modems, sabe que um modem tinha 64K ali, mais o doméstico. Essa era toda a conexão que o Brasil tinha com a internet em 1992, através da RNP. E a gente sabia, né, da existência da internet, mas era uma coisa que estava lá só disponível para os veteranos. E aí entra você indiretamente. E o Olívio, inclusive, era, acho que era estagiário aqui da administração da rede Unix, né? Então, era para a gente que era calouro, a gente ouvia falar disso, mas só ouvia falar, nunca tinha visto nem comigo. Opa. Até que em 93, a gente ganhou esse acesso à internet e, assim, tudo passou a ser feito em cima da rede Unix, aqui do antigo DCC. Todos os trabalhos eram exigidos e os trabalhos eles tinham uma coisa bastante particular. Todos eles tinham que ser entregues de todo mundo nos mesmos fucking dias. Parece que os professores combinavam, vamos fazer tudo. E a gente não tinha muita máquina aqui. A gente tinha, sei lá, uma dúzia, talvez, de estações Unix compartilhadas entre todo mundo, com nomes de rios, Marumbi, Tietê. Eu lembro com carinho até hoje. E isso exigiu a criação de um sistema de reserva de horário para essas máquinas. Então, assim... E como eu acabei encontrando o software livre, né? Foi com a gota d'água. Aqui uma foto que eu peguei de um dos sites da própria Unicamp aqui, que
diz assim, Departamento de Ciência da Computação, década de 90, então, algumas daquelas máquinas ali, isso no prédio ali de baixo, que era o único na época, né? Esse prédio ainda não existia. E alguém chegou numa véspera, tipo, eu tinha que entregar um projeto às 9 da manhã daquela madrugada, já eram 3 horas da manhã, alguém bateu no meu ombro e falou assim, eu tenho uma reserva nessa máquina, tá lotado, todo mundo. Eu falei assim, não dá, eu preciso, isso não é vida, eu vinha de longe até aqui para fazer um projeto e, claro, né, deixei para a última hora, como sempre. E tem que ter uma maneira de eu ter meu próprio laboratório Unix em casa. E conversando com outro colega, um outro veterano Keeper, ele chegou para mim e disse assim, olha, tem duas opções aqui na sua mão. Você tem o FreeBSD ou você tem o Linux. Tipo, escolha a pílula azul ou vermelha, mais ou menos, porque os dois são excelentes escolhas. Mas, tá, e qual que é a diferença entre o outro? O Linux é mais parecido com o System 5, que era mais parecido com essas coisas aqui. E o BSD é mais BSD, vai ser mais parecido com o AIX, que era o Unix da IBM, etc. Não, eu quero mais parecido com o laboratório e escolhi o Linux. E foi assim o meu primeiro contato com software livre. E foi um momento de experimentar a liberdade mesmo. Chegar e falar assim, cara, que alívio, eu posso chegar aqui em casa e você não tinha conexão à internet em casa, né, na República, nem nada assim, nem telefone a gente tinha. A Telesp tinha, sei lá, Embratel, planos de expansão, não era sempre que você conseguia um telefone, era caríssimo. Então, assim, me livrou do deslocamento, me deu essa liberdade de... E essa foi a primeira sensação. E a primeira, qual foi? Foi o Slacker. E eu me lembro muito bem do Slacker, foi o Slacker 1.0, que no release notes dela dizia que tinha sido lançado em 16 de julho de 93, meu aniversário. Então eu acabei contando essa parte aqui, eu tô sem ver o slide enquanto falo, tá meio estranho. Me perdoe por ficar olhando para trás aqui, onde eu estou na história. Então, bom, de novo, optei aqui por Linux, e essa foi a minha porta de entrada. Mas chegou um momento em que bom, antes disso, né? Como é que era instalar um Linux nesse cenário em 93? Não sei se vocês lembram, né? O Slacker, né? Ou se vocês estão aprendendo isso agora, né? O Slacker em 93, Slacker 1.0, tinha uma distribuição sem o ambiente gráfico e com o ambiente gráfico. 10 disquetes para você instalar o sistema básico, compiladores, editores de texto, tudo que você precisava no ambiente terminal. Você quer um ambiente gráfico, mais 10 disquetes. Então, a gente tinha que baixar eles. Eu baixei, lembro até hoje, de um mirror da USP, do Instituto de Matemática da USP. Aqui as máquinas tinham nomes de rio, lá elas tinham nomes de pertences de feijoada. Então, o meu primeiro Linux foi baixado da farofa.ime.usp.br. Inesquecível esse negócio. E a carinha, mais ou menos, que a gente tinha depois que instalava era essa daqui. Inclusive, fiquei saudosista, e existia um pacote na Debian chamado X11 Utils, se eu não me engano, que tem todas essas aplicaçõezinhas ali, o X-Eyes, né, que fica seguindo o mouse, um monte de coisa. Maravilha, muito obrigado. Um monte de coisa de pouca utilidade, mas de interesse histórico. E esse foi o momento em que eu tive um duplo uau, né? A internet, a 64 kbps, ela já era muito... Ela era funcional e útil o suficiente, com as listas de discussões, as Usenet News. Eu lembro a primeira vez que eu conectei um servidor de IRC, na verdade nem foi no IRC, foi num Mush, Multi-User Shell, que era um jogo online, assim, multiplataforma, tipo um MMORPG, só que sem gráficos. Em que você lia, né, tipo adventure texto, né, você está numa sala escura com não sei o que, você vai para a sala B, ou não sei, você está interagindo assim. E era num servidor na Finlândia. Eu me lembro quando eu conectei por Telnet, nesse servidor, ele estava jogando esse Mush, aí,
caramba, ninguém vai vir aqui bater e falando, para com isso que você está gastando ligação internacional, né? Então, que mágica é essa, né, que me permite conectar e interagir com um servidor remoto dessa maneira? E que ideia absurda de ter acesso a todo aquele conhecimento, de grupos de discussão, de depois, pouco tempo depois, a web começou a Mosaic, né, todas aquelas coisas, a gente começou a ver assim, os documentos, hipertexto. Cara, aquilo explodiu assim a minha cabeça de uma maneira que eu falei, este é o futuro. Assim, não tem volta. A gente falava muito, tá, mas o Linux é de graça, o Linux é de graça, mas tinha essa coisa do, não, mas é só para popularizar, depois vão cobrar. Share, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui ler a licença. E estava lá, a GNU GPL. Esse foi o momento, o boom, o uau duplo, né? Você, tá aqui, você pode estudar, você pode aprender, contanto que você repasse aquilo que você melhorar para que possa beneficiar os outros. Caramba, isso daqui é um efeito de rede, né? Tipo, é exponencial isso. E, assim, ao mesmo tempo, esse tipo de efeito de rede de desenvolvimento e a possibilidade do acesso universal ao conhecimento que eu vislumbrava ali, foi assim, eu não vou usar outra coisa, eu nunca usei Windows na vida, exceto por algumas situações pontuais. Então, assim, desde esse dia, em 93, eu nunca mais usei outra coisa. E, inclusive, hoje eu estou com Debian Testing aqui ainda, apesar de estar contribuindo mais diretamente, ainda alguns hábitos são difíceis de mudar. O que eu não contava, o lado B dessa história, é que eu não sabia ainda que o conhecimento útil, o saber, ele tem um custo de propagação exponencial. Quanto mais você quer educar, quanto mais você precisa de um esforço, um custo, que não é linear. E a propagação dele é linear. Você ensina uma pessoa por vez, você pode ensinar um grupo, mas ele requer um esforço constante. Por outro lado, a estupidez humana, ela se propaga de uma forma exponencial com custo linear. E isso foi uma das grandes decepções da internet ao longo desses 33 anos. Né? Ver que aquilo que eu vislumbrei na minha inocência ali dos meus 19 anos de idade se perverteu por um aspecto da natureza humana. Né? A gente não necessariamente... Existia um grupo ali dentro daquele que estava interessado no conhecimento, etc., mas isso não era uma característica de toda a humanidade. Essa foi uma das minhas grandes decepções. Mas eu ainda acho que o efeito líquido ainda é positivo disso tudo que a gente viveu até aqui. Então, na rede de colaboração, acesso à internet, impacto da GPL, esse foi o duplo alto. E aí, daí a minha participação de software livre. A gente criou uma lista de discussão aqui no DCC, no IC, chamada Linux Me, que eu pensei assim, meio como Feed Me, sabe? Tipo, Me Linux, sei lá, como se traduziria. O que eu, olhando agora, é uma coisa estúpida, porque a ideia era ser uma lista para brasileiros e a gente botou um nome em inglês nela. E ainda era confundido com matemática e estatística, né? No servidor aqui. Um servidor aqui do IC, que começou a ter acesso, e de repente 5 usuários, 10 usuários, 15 usuários, 50 usuários. Ela foi ficando grande e a gente achou que era melhor ir para uma coisa mais robusta, com um servidor de lista, um majordomo, uma coisa mais... E a gente foi para o centro de computação da Unicamp logo depois. Passaram de 500, 1000 assinantes. Em 96 veio a internet comercial. E aí o servidor de e-mail da Unicamp, o Obelix, talvez, acho que era o Obelix, o Asterix, um desses aí, algum personagem desse. Ele começou a lotar e começou a atrapalhar a recepção de e-mails da Unicamp inteira, por conta do número de erros que os novos provedores entrando com o e-mail mal configurado estão colocando na fila do servidor de e-mail da Unicamp, até que a gente foi expulso de lá. E aí a gente foi para a Conectiva, que já tinha existido uma parte, né? O Klaus Jessen foi o administrador dessa lista na Conectiva.
e a gente ficou só com a lista acadêmica aqui na Unicamp, que acabou migrando para a FAPESP e continuou crescendo ali. E a gente começou a criar portais, né? Tinha o portal Linux Brasil, linux.unicamp.br. Eu assim, estava me divertindo, lembrando dessas coisas e vendo no archive.org, no Internet Archive. Eu aconselho fortemente vocês procurarem depois as coisas dessa época lá. E aí chegou em 96, né? É o ano do Linux no desktop. Vamos concorrer com o Windows, 95. E foi mais ou menos nessa época que eu descobri o Debian. Né? Tá no próximo slide aqui. E por que o Debian, né? Por que o Debian me interessou ali, né? Primeiro, o Slacker, eu já estava fazendo estágio, né, em administração Unix, etc. E eu via os sistemas de gerenciamento de software desses sistemas mais robustos, assim, e falava, putz, falta isso. No Slacker, basicamente, o sistema de pacotes dele, pelo menos nessa época, era só um arquivo tar que você abria por cima dos outros e aí quebrava dependência, aquele monte de coisa. Então, assim, ele tinha uma característica de desenvolvimento colaborativo, tinha uma comunidade ao redor dele, mas ele era muito centrado na figura do Patrick Volkerding, que era o criador e o benevolent dictator for life do negócio, né? A gente já tinha Red Hat, tinha o sistema robusto de pacotes, o RPM, o desenvolvimento era fechado, era uma empresa, a sustentação era essencialmente comercial, então não era uma coisa que você tinha tanto espaço assim para colaborar. E o Debian tinha o sistema de pacotes robusto, ele tinha essa característica de desenvolvimento aberto e colaborativo, e ele era organizado por uma organização sem fins lucrativos. Então, assim, eu cheguei nele pelo sistema de pacotes e fiquei pelo apelo à comunidade, por aquele impulso de continuar aquilo que eu tinha aprendido com a GPL, né? de fazer alguma coisa que tivesse esse apelo de multiplicação e que pudesse ajudar outras pessoas. E assim, características, né? Isso a gente está falando de 97, quando eu entrei lá. A gente já tinha, né, esse modelo de Web of Trust, né? Você tinha as chaves criptográficas, cada um com a sua. A gente atesta a identidade de um do outro com assinaturas dessas chaves. E as pessoas que estão dentro do key ring do Debian são os oficiais contributors, né? Então, tinha esse modelo interessantíssimo usando criptografia. O DPKG, né, o sistema de pacotes do Debian, toda aquela solidez. E depois, vou falar rapidinho dele, veio o apt, né, apt A-Package Tool, que em 97, quando ele estava sendo discutido nas listas internas do Debian, tinha um nome que pouca gente sabe. O projeto chamava Deity, tipo, divindade. Eu não sei quem é que deu essa ideia megalomaníaca para o projeto, mas eu não me lembro quem foi, mas seja quem foi, esse cara inventou as App Stores. Basicamente isso, e os updates de software que a gente só iria conhecer comercialmente pela internet um bom tempo depois. A Microsoft já tinha updates lá, mas levou anos até fazer esse tipo de distribuição, por exemplo. Então, as comunidades, desenvolvedores, o mais legal de tudo, o DFSG, o Debian né, governado por linhas guias de software que dizem o que pode entrar, o que é livre do ponto de vista do Debian, o que não é. Foi criada pelo Bruce Perens, que era desenvolvedor nessa época também, e depois ele saiu, fundou a Open Software Initiative, e as Open Source Initiative e as Open Source Definitions baseadas no DFSG. O trabalho distribuído. É fantástico você imaginar. Na época tinha, sei lá, eu não lembro se é alguma coisa entre 100 e 500 desenvolvedores. Mas era uma coisa inimaginável ver aquela turma toda se coordenando daquelas maneiras e soltando um sistema operacional depois. Né? E o compromisso que o Debian sempre teve com o suporte a longo prazo. E durante muito tempo isso era quase que natural, porque a gente demorava mais de um ano para lançar uma versão nova. Então o suporte tinha que ser a longo prazo mesmo. Esse foi o...
E aí, eu já tinha, em 97, eu já tinha uns 3 anos de usuário de Debian. Eu falei, não, eu estou pronto para dar o próximo passo e ter um relacionamento oficial aqui. E foi quando eu submeti o meu pedido, né? Fiz a prova lá, passei, né? E uma das coisas que mais eu lembro que ficou marcada foi que eu olhava esse mapinha. Eu reconstruí isso a partir do que eu achei, da fonte dele, que eu achei no archive.org lá, que era um mapinha de latitudes e longitudes de alguns dos desenvolvedores do Debian. Depois, eu quero estar nesse mapinha, né? E pode ser pouco, mas isso foi uma coisa, assim, quase como um objetivo ali, né? E foi aí, eu, como primeiro PIN aqui nesse negócio, vou me comprometer a trabalhar na difusão local e na tradução, na localização do sistema, e foi onde eu comecei. A primeira tradução para o português da homepage do site do Debian foi eu que fiz, e assim, a satisfação de ver aquilo traduzido para o português foi uma coisa que me marcou. E a gente começou aí o trabalho de difusão. Então, as minhas primeiras contribuições, agora eu aqui uma pancada sem querer no microfone, parece que começou a funcionar. Foi essa tradução, né, do Debian, essa localização, e eu foquei muito em mídia e música. Eu gostava de MIDI, como a fotinha original do começo falava, eu gostava de sintetizadores por software, eu gostava de computação gráfica, então eu sempre foquei ali meu trabalho no Debian multimídia, mais ou menos, e na manutenção de vários pacotinhos dessa frente. Eu comentando aqui, né, já falei, né, mas a primeira App Store, na minha opinião, foi a rede do Debian e a distribuição de pacotes de atualização através do apt. Então, além de a gente já tinha um sistema robusto de dependências, ele acrescentou a camada de rede nisso, né? Você instala o pacote, ele vê a lista de dependências, pede todas aquelas dependências, ordena aquilo, né, do PKG, instala os upgrades, né? Você fazia o upgrade, dist upgrade, depois no reboot você estava com a versão nova, em 99,99% dos casos funciona. Né? Esse dado é científico, eu e esse impacto se estendeu. Se eu não me engano, inclusive, eu posso estar falando uma groselha aqui, me corrijam, mas o pacote original do Android, eu acho que era baseado na estrutura do pacote .deb. E vamos chegar nos anos 2000. Eu estou terminando a primeira parte, rapidinho aqui, que foi o ano do Linux no desktop. Agora vai. Então, foi que a gente, o conceito do software livre, essa coisa, meio que começou a se mesclar um pouco com a política. Né? Essa foto aqui, deixa eu nomear algumas pessoas. Aquele ali é o Marcos Mazzoni, presidente da Procergs. Aquele ali sou eu, ainda com cabelos. Esse ligeiro bigode é o governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra. Esse daqui é o Alfredo Kojima, criador do Window Maker, né? Um dos como é que chama? Window Managers aqui da época. O saudoso professor Ivo Simon da USP, também assim, uma figura fantástica. Eu não me lembro desse rapaz aqui. O Mário Tesa. Nossa, obrigado, eu tinha fugido a Marizinha. O Djalma Valuado, do CIPS, que também foi um grande apoiador de tudo isso. E como é que essa foto se formou aqui, na verdade, né? Aqui eu tenho um convidado especial aqui na plateia, esta figura aqui no cantinho, meu filho, assim, ele surgiu mais ou menos, como vocês podem extrapolar ali, no ano em que eu me tornei desenvolvedor da Debian, né? Então, assim, foi ali 97 e tal. E lá por 98, 99, tinha o projeto do governo de informatização das escolas públicas, o PROINF. E eles vieram com vamos contratar a Microsoft, vamos
E aquilo me incomodou. Falei assim, eu numa vibe bem Alexandre Livre. Falei assim, não, esse não é o futuro que eu quero para esse bebê aqui que tá assim. Eu quero uma escola e fiz um artigo chamado Linux em casa e no trabalho, em casa, na escola e no trabalho. Uma apresentação que eu fiz aqui no Centro de Computação do Unicamp na época e depois transformei em artigo. E antes do termo viralizar existir, ele viralizou, ele circulou, as contagens lá de leitura no site explodiram. E ele acabou chegando no gabinete do Olívio Dutra, né? O governo de lá tinha uma ideia ali de tentar fazer alguma coisa diferente, né, também para a educação e tal. E me chamaram para fazer uma apresentação lá no Procergs, né, falando sobre o Debian, sobre como funcionava e etc. E aí isso eu não sabia na época, mas esse era o kickoff interno para aprovar o primeiro FISLI, o Fórum Internacional de Software Livre, em 2000. E foi assim que eu apareci, que eu acabei aí naquela foto. Eu tive uma participação pequena na organização do primeiro FISLI. A minha missão foi trazer o Stallman para cá. E quando a parte de mandar e-mail para ele e ele responder era tranquila, mas vocês imaginam como eu tremi no dia que eu tive que ligar para ele. E eu até falei para ele que, em algum momento, eu falei que eu usei a palavra hostage em vez de hosting para ele, sabe? Tipo, ele falou assim, mas como assim? Você é sequestrado? Não, assim, foi, tipo, não, imagina, falando pro Stallman que ele ia ser hostage. A gente fica nervoso, a gente faz dessa. A juventude. E, enfim, foi assim que a gente chegou. E o FISLI foi um grande impulsionador da estrutura. O momento que a gente falou, pô, a gente tem que criar uma maneira de organizar isso daqui. Né? A gente tinha um monte de gente que estava um monte de gente querendo contribuir. A única maneira de fazer contribuições era através de se tornar um desenvolvedor, mas isso começou a virar uma batalha com o próprio Debian. Como é que a gente cria um papel, e hoje a gente tem, né, maintainers e developers, então você pode estender para mais pessoas, mas isso foi muito dessa briga que a gente começou a falar, poxa, a gente precisa ter mais maneiras de se organizar, mais maneiras de trazer outros contribuidores que não precisam trabalhar no desenvolvimento. E a gente pensou em como fortalecer a comunidade local e como ter um incentivo tanto ao desenvolvimento quanto a esse tipo de colaboração. E a gente criou essa estrutura inspirada nas comunidades de prática e no modelo de cooperativismo. Eu trabalhei na Unimed, meu primeiro emprego quando eu tive que sustentar aquela boquinha ali. E eu trabalhei na confederação, e eu via como é que funcionava a estrutura. Confederação, federação, as entidades locais e tal, aquela hierarquia. Então, vamos replicar isso para a comunidade Debian. E vamos criar o Debian BR, e aí foi um grande erro, que vai ser governado aqui, direcionado pelos desenvolvedores oficiais e tal. E vamos criar os Debian UFs, né, para a gente começar a ter capilaridade e se organizar. Isso é um grande aprendizado, porque eu não sei se vocês já assistiram um vídeo interessantíssimo, eu recomendo para todo mundo, que é de um documentário, na verdade não, é um episódio do Bob Esponja, que é o aniversário do Bob Esponja. No aniversário do Bob Esponja, ele faz um roteiro de 5 em 5 minutos qual é a atividade de cada momento. E assim, as pessoas têm que fazer e para se divertir na festa dele. Só que assim, ninguém faz nada do que ele quer na hora que ele quer, né? As pessoas se divertem do jeito delas. E assim, uma das coisas mais frustrantes desse período foi, e um grande aprendizado para mim, enquanto liderança de pessoas, e isso me influenciou bastante, foi aprender isso, que você pode dar uma visão, você pode cultivar uma visão, mas as pessoas aderem e da maneira como elas podem, da maneira como elas conseguem, e com, né, o envolvimento que o resultado foi que começou até a ter uma certa antipatia com os desenvolvedores, porque a gente queria dizer como as coisas tinham funcionado. Esse foi um grande aprendizado, mas eu vejo, olhando agora, que ainda temos Debian UFs e Debian BR. Então, assim, a semente de alguma maneira germinou, se adaptou e continua. Então, assim, grande orgulho de ter
participado disso, né? Uma foto do MBR, então, no FISLI de 2001, se eu não me engano. Aqui alguns nomes. Esse carinha aqui disse que viria, não veio, o Henrique, aqui de Campinas. Veio ontem. Ah, ele veio ontem. Hoje ele não podia, ele falou pra mim. Então, o Henrique, vocês já conhecem, eu tô ali. O Queiroz era o meu primeiro chefe daqui do CCUEC. Eu tinha uma galera aqui da... O Hélio Loureiro aí, né? Sim, o Hélio, exatamente. Está na Suécia agora, faz uns bons anos já. É o Roger ali, o Gustavo. Esse aqui, ali em cima, daquela... E a gente tinha até uma curiosidade, né? Tá vendo aqui, essa daqui é as camisetas exclusivas dos desenvolvedores, porque tem ali a garrafinha do gênio, né? Isso é uma das coisas que a gente queria fazer com isso também, é de organizar a propriedade intelectual do Debian e zelar por ela, né? Se você usa a garrafinha, é um produto oficial, tem que ser feito por desenvolvedores para desenvolvedores, etc. Senão... E essa camiseta era ótima, mas era péssima para aparecer em fotos. Então o Spectra, que o Pablo tem uma ideia genial, ele virou a camiseta dele do contrário, que tinha o logotipo do Debian nas costas. Mas isso é mais ou menos como a comunidade se parecia em 2001. Tá bom, 2013, o ano do Linux no Desktop. Agora vai. Esse foi o ano que eu me tornei Debian Emeritus. Eu estava Missing in Action, né, MIA, durante muito tempo. E eu via as pessoas atualizando meus pacotes, eu ficava com vergonha daquilo, né? Falei, não, é melhor eu me afastar oficialmente, me dedicar a outras coisas, e foi quando eu fiz isso. Mas o Debian me fez viver no futuro durante todos esses anos, porque nele eu aprendi sobre comunicação síncrona e assíncrona, times remotos, liderança de pessoas que você não está vendo, que você tem que influenciar de alguma maneira. Eu aprendi o que era o Quality Assurance através da organização do Debian, pelo BTS, dos Bug Squashing Parties, a inovação ali, eu vislumbrei o futuro com o Apt, os builds automáticos, que você construía basicamente a distribuição inteira a cada build, e assim, nada disso, eu me beneficiei muito dessa experiência, e eu vivi tudo isso pelo menos 10 anos antes do mercado dessas coisas. Pelo menos. Então, assim, e eu acho que eu estou afastado, mas eu acho que quem está dentro dele ainda está vivendo no futuro. E eu vou tentar passar rápido pela parte que vai ser mais demorada. Eu me empolguei, gente, desculpa, eu vou aqui. Que são os desafios, né? Isso aqui foi a historiazinha do como eu vivi essas coisas. Mas eu fiz 3 momentos decisivos no software livre ao longo desses 33 anos, e acho que uma boa parte de vocês vai concordar comigo. E a gente, como comunidade de software livre, tem que se resolver. Para mim, o primeiro golpe, Strike One, foi mobile. Esse da esquerda é o Compaq. Ele tinha uma versão para Linux que o pessoal da Digital e depois Compaq estava trabalhando. Eu ajudei a fazer uma distribuição baseada no Debian para ele, em ARM. Eu mantinha o browser da distribuição, mas ele teve uma vida meio curta. Depois ali, a gente tem a Nokia, com o famoso N900, botava Linux nativo, uma distribuição própria, eu acho, Maemo, se não me engano. Trabalhei lá. Olha só. E embaixo ali, o primeiro Android, o G1, HTC G1, se não me engano, um software do Google. E aí os dois que basicamente dominaram o mercado, o Nexus One, que foi a experiência Android completamente Google, inclusive o hardware, e a Apple. Mas por que eu acho que isso foi um golpe no software livre? Primeiro porque o hardware era fechado, sempre foi fechado. O hardware é do fabricante, e o fabricante cuida do sistema operacional. Quando a Microsoft trouxe a ideia do Secure Boot como padrão, foi um bafafá. Pô, como é que a gente vai instalar software livre nas máquinas e tal? Porque a gente estava perdendo uma liberdade. Né? Conectando agora com a palestra do livro. Aqui não. Aqui a gente estava recebendo um mundo novo em que a gente não tinha mais essa liberdade. E
O Linux, através do Android, está na mão de bilhões de pessoas hoje, mas ele está trancado dentro de cada um dos celulares. Existem algumas tentativas de ter hardware aberto, de ter... Existe o Mobian, né, que eu pesquisei. Mas, assim, nunca teve difusão e aqui no Brasil eu não consegui comprar nenhum aparelho desse para testar. Então, assim, a realidade é que a gente teve um grande impacto na nossa capacidade de distribuir software, né? E a publicação desse software dentro desses mundos aqui, ela é onerosa. Então, assim, você precisa pagar para você desenvolver para a Apple, precisa pagar para você poder submeter um aplicativo. E eu acho que isso é um golpe em alguns dos nossos princípios fundamentais. E, assim, se por um lado o software livre está na mão de todo mundo, ele não está acessível para a maioria dessas pessoas. Eu acho que esse foi o primeiro golpe. Strike 2, Cloud Computing. E antes você precisava instalar e configurar seu próprio servidor de e-mail, seu próprio switch de rede, seu próprio, enfim, seu Samba lá, etc. Você tinha muito mais exposição a código-fonte dentro das empresas. Hoje, não. E eu acho que a gente trouxe uma desconexão da comunidade. A partir desse momento, a gente começou a ver cada vez menos gente contribuindo com software livre e cada vez mais empresas que tinham um modelo em cima de software livre retraindo essas licenças e trocando suas licenças por conta de atividades predatórias dos provedores de cloud. Então você tinha lá, acho que o Redis foi um, MongoDB foi outro, que falou, putz, mas eu faço software, a Amazon muda o nome dele e por baixo está o Mongo e eu não tenho nenhum tipo de remuneração, isso não é justo. A saída mais negativa possível, mudar as licenças desses softwares. Eu acho que isso também começou a ser um outro golpe que eu chamo de licenças defensivas. E o desktop, né? Aquela coisa do usar e beneficiar outros usuários, perdeu relevância, porque a maior parte do software hoje está em cloud e o que a gente precisa usar no dia a dia é um browser. Então, assim, o poder de difusão e a de persuasão, de atratividade, tomou um golpe, com essa mudança para a cloud de tudo que a gente tem em software livre. E agora, Strike 3, para mim. AI, ou Lero Maker, não, mas com um certo foco em desenvolvimento, né, aqui. Um pouco menos sobre os outros aqui, mais em desenvolvimento. Por quê? Por um fator que a gente já disse isso na outra, vou passar rápido, né? O objetivo sempre foi popularizar a computação, desde que você deixou de programar em assembly e passou a usar um compilador. Você tinha COBOL, Common Business Oriented Language, a expectativa é que pessoas de negócio programassem. E o objetivo sempre foi esse e a gente chegou lá. Hoje você consegue fazer automações com linguagem natural. Se o código que aquilo gera ou a automação que aquilo gera é determinística ou não, isso é tudo aberto a debate aqui e assim, tem suas... Mas o fato é que as pessoas estão conseguindo fazer alguma coisa que antes elas não conseguiam. E é fato que você gera código muito mais rápido. Se você sabe avaliar aquilo e tirar daquilo o que é bom, você tem uma coisa muito boa para você, enquanto desenvolvedor, usar. Só que a gente está preso ao modelo de custos que hoje é subsidiado, a gente estava falando da bolha, etc. E que, assim, mais uma vez, assim como na distribuição do software em mobile, o ato de programar está passando a ter uma taxa atrelada a ele, né? E eu acho que esse é um momento de muita reflexão e de ação que a gente precisa ter para continuar fazendo essa... A gente, né? Assim, a gente deveria ter um DFSG, né? O Debian Free Software Guidelines Compliance para modelos de IA. Não basta você ter um conjunto de treinamentos e arquitetura disponível. Isso é meio como ter sei lá, o binário intermediário lá do Java, o bytecode do Java e o interpretador livre, né?
Você precisa ter, para ser realmente livre, a gente deveria ter uma curadoria de modelo de treinamento, de dataset de treinamento, de pipeline de treinamento, e a gente não tem isso. E a gente precisa, ou talvez tenha, mas ainda não, a gente não atingiu massa crítica, porque essas coisas são caras para o caramba de se fazer. E a gente precisa de inferência local, né? Porque assim, depender da rede para programar não me parece ser uma coisa muito boa. A gente já está muito perto disso, na minha opinião. Eu acho que em muito pouco tempo a gente vai poder rodar localmente modelos de programação e etc., que vão rodar num hardware acessível e não os dezenas de milhares de reais que a gente precisaria pagar para uma GPU hoje para poder rodar. Posso fazer uma parte? Pode. E esse hardware não é livre. E o hardware não é livre, muito bom. E aí eu já pode abrir para as perguntas, que o call to action se é que dá tempo, a gente começar a pensar no Debian sei lá, a Apache Foundation deveria estar fazendo isso, talvez a Free Software Foundation devesse fazer alguma coisa. Eu não gosto muito de falar os governos, tal, porque não é muito meu estilo e eu acho que tende a burocratizar uma série de coisas, mas a universidade, os centros de pesquisa que já estão tendo algum investimento e tendo ali seus parques de GPU, a gente deveria se organizar para usar, talvez, um tempo livre desse hardware para começar a produzir o nosso próprio, dentro desses modelos realmente abertos de IA. E está acontecendo. Isso daqui foi um post eu vou olhar para trás agora para poder ver aqui, dessa semana, acho que foi ontem ou anteontem, do Julien Chalmon, falando, né, eu estou voando aqui, né, eu provavelmente estava conectado à internet, mas tudo bem. Então, falando que está rodando um modelo de coding local aqui numa máquina e tal. Hoje ainda depende muito de quantização e modelos quantizados, eles alucinam, eu não gosto também desse termo alucinar, mas eles produzem aberrações num nível absurdo. Mas a gente está indo nessa direção. O que a gente ainda não tem, isso é questão de tempo, o que a gente ainda não tem é uma organização para ter modelos realmente livres. E é isso aqui, eu agradeço, fica aqui o QR Code ali, meu contato no LinkedIn, foi a coisa mais fácil que eu tive ali para colocar às 5h45 da manhã, hoje de manhã. Pessoal, nós vamos abrir para perguntas agora, então quem quiser fazer pergunta, levante a mão, por favor. Olá. Legal a palestra, nossa, obrigado por ter vindo aí contribuir com a gente, participar do evento, muito bacana. Sobre o modelo você comentou do Debian Brasil, depois do Debian estaduais, né? Eu acho que com o passar dos anos a ideia Debian que continuou, só que a diferença é que agora passaram a ser Debian comunidades mais locais, né? Debian, em vez de um Debian estadual, um Debian da cidade, digamos assim, né? Então, Debian Paraná, passou a ser Debian Curitiba e tudo mais, porque ao longo dos anos percebeu-se que era difícil o pessoal deslocar, né, participar, especialmente participar dos eventos. A ideia era ser tipo algumas camadas de abstração, vamos dizer assim, né? Tipo, o Debian São Paulo ajuda a incentivar os Debians locais, mas a dinâmica nunca funcionou exatamente como a gente pensava. Lá no Paraná, a gente tinha o Debian Paraná e foi um dos mais ativos naquela época, dentro dos estaduais. Eu acho que a ideia foi muito legal, assim, foi que inclusive depois passou a ser copiado por outras comunidades, né? Outras comunidades passaram a ter essa mesma ideia de comunidades estaduais. Eu lembro do Python, PHP e várias outras, né? A minha pergunta outra coisa, como você vê o atual estado da comunidade de software livre no Brasil? Porque desde um pouco antes quando o FISLE acabou, para mim, o FISLE, infelizmente, definitivamente parece que acabou, e especialmente com a pandemia, algumas pessoas passaram a dizer o software livre no Brasil acabou, não tem mais software livre no Brasil. Eu pessoalmente discordo, porque não é porque acabou o evento que as pessoas deixaram de fazer software livre. São coisas totalmente diferentes. Eu queria saber a sua opinião sobre se o software livre no Brasil acabou ou não. Não, alô? A minha
a minha leitura disso está naquele segundo golpe. Eu acho que a comunidade de infraestrutura, mais próxima da infraestrutura, era a base ali dessa... E com a ida para a cloud, eu acho que assim, teve de novo, esse distanciamento. Software livre diminuiu um pouco enquanto pauta. E isso explica, na verdade, a saída do FIS. É muito mais de apoio institucional para tê-lo, né? Mas também, mesmo que você tenha apoio institucional, você precisa ter uma demanda por aquilo. Acho que o único grande evento daquela época que ainda está é o Latinoware, né? Que ainda continua lá com apoio de Itaipu. Então, eu acho que o que a gente está vendo não é que o software livre acabou. Eu acho que o awareness, né, sobre software livre foi reduzido. Naquela época era a grande novidade, né? E tudo isso que a gente falou aqui que veio depois, cloud, mobile, AI, tudo construído em cima de software livre. Então é meio que soa para mim, do ponto de vista de entusiasta e advocate de software livre, soa meio como eu vendo um tiro no pé acontecendo, né? Tipo, Não, 2010 foi um pico, depois com tudo, né? Na hora que... Peraí, pega um microfone. tá. Os anos 2010 foi meio que o pico, né? Porque a gente tinha que resolver o mobile, a gente tinha que resolver os servidores, a gente passou tudo, na hora que a gente ganhou, a gente perdeu. Porque a sensação que eu tenho hoje mesmo numa Linux.com, por exemplo, eu ia em 2008, 2009, 2010, vai hoje, tem mais nada a ver. Então não é só aqui, mundialmente a coisa foi um tiro no pé. E quantas pessoas hoje você encontra que são committers de algum projeto open source dentro da sua empresa? Eu vejo muitos usuários de projetos open source. Eu vejo um monte de desenvolvedor React. E o open source também foi distorcido, porque eu sou um cara de open source, nasci com open source tudo, estimula a empresa. Só que a minha própria empresa, por exemplo, quando vai contribuir com o React, que eu acho o bug lá a gente vai contribuir, os caras do Facebook têm um projeto que, na verdade, eles abrem o código, mas eles não querem contribuir. Exato. Ele refaz seu patch, ele não contribui, ele não te atrai para contribuir junto. Ele quer, cara, usa aqui e fica quieto. Eu acho que é uma mudança assim, em um momento a gente era o grande habilitador de negócios no mundo. Em um segundo momento, mobile foi o grande habilitador, cloud foi o grande para você ganhar escala, e mobile para você de novo ganhar escala de clientes, né? E aí vem essa coisa de controlar a distribuição, eu acho que isso é um tipo de coisa que a gente tem que, de alguma maneira, se organizar para... E não é dizer assim, vamos derrubar, vamos ser contra. O que eu quero é poder continuar no meu nicho aqui, fazendo software e dividindo isso com outras pessoas, contribuindo. Vivendo aquele espírito ali do meu duplo UAU, ali da internet e da contribuição de software livre, que eu acho que está se perdendo um pouco. E, assim, são iniciativas como essas que mantêm isso vivo. Acho que a gente tem que continuar insistindo e, se possível, tentar criar o nosso próprio espaço dentro da inovação de tecnologia que existe. Não simplesmente sucumbir a essa inovação e estar no banco do passageiro delas, né? O grande problema é custo, né? Tipo, você treinar um modelo, fazer coisa assim, tem uma demanda de hardware e de investimento, além do tempo, que é realmente difícil. Mas, se vocês lembrarem, em 91, um estudante da Finlândia mandou um e-mail dizendo assim, olha, eu tenho aqui um projetinho, ele não vai ser grande e sofisticado como o GNU, e sei lá, e ainda tomou uma pancada na cabeça do Tannenbaum, né, que tinha o Linux, mas se um aluno meu faz um sistema operacional sem microkernel, eu dou 0 para ele, que é uma coisa mais ou menos nessa linha. Um sistema operacional monolítico em 1991, que absurdo. Bom, e olha onde ele chegou. Então, eu acho que, assim, basicamente roda o hardware do mundo hoje. Então, eu acho que a gente não deveria também se
se desmotivar só porque é difícil ou porque, por enquanto, é caro. Acho que a gente tem que buscar os caminhos para fazer com que esse espírito ainda sobreviva por mais tempo. A minha dúvida é justamente nessa questão da popularização e da continuidade do projeto do sistemas operacionais open source. Eu sou um recente usuário, mais ou menos 2 anos. Eu comecei no Linux Mint porque me venderam a ideia de que era muito parecido com o Windows. Eu tinha um pouco de medo do terminal. Hoje em dia eu já estou mais curado, né? E realmente, assim, eu sou cientista, eu tenho bastante dificuldade de fazer essa evangelização do pessoal do meu trabalho, para eles usarem o sistema operacional, testarem outras coisas. E também tem essa questão da inteligência artificial que está deixando o hardware mais caro. O Windows já não roda mais em PCs, em computadores mais antigos, então vai indo mais por essa linha. E o que acontece depois da bolha da inteligência artificial estourar, talvez pode acontecer da gente já não ter mais esse acesso ao hardware e está tudo na mão das grandes empresas, e acontecer a popularização de computação em nuvem. Então, você tem uma máquina mais velhinha, você só vai fazer conexão, acesso remoto com o servidor, e você vai rodar tudo lá, e antes do que você tem de hardware, se torna um serviço por parte das grandes empresas. E você pode estar correto. Por quê? E por que eu sou tão, né, certo de que a gente vai ter o hardware suficiente, o modelo para rodar localmente, etc. Porque a gente, olhando para trás, são movimentos cíclicos de centralização e descentralização que a gente viu. Essa ideia que você deu agora eram os thin clients do final da década de 90 e do início dos anos 2000. Sim, lá atrás, um computador era um prédio, né? 3 andares, não sei o quê, e você acessava aquele monolitão lá, centralizado nele. Depois vieram terminais. Você tinha lá, inclusive, os teletypes, né? TTY no Linux lá, vem daí ainda. Os terminaizinhos lá, que basicamente era uma tela e um teclado que falavam com esses computadores. Mas foi uma coisa mais para as pontas. Depois, mas ainda, né, com aquele poder central. Nos anos 80, 90, ali teve o downsizing, que eles chamavam. Tinha os grandes mainframes, agora vamos para computação, para microcomputação. Até nos anos 90 ainda tinha o termo os micreiros. Quem usava um computador, não sei o que, era um micreiro. Porque, assim, a computação profissional era em mainframe. Então a gente descentralizou. Depois veio o servidor de nuvem e o thin client, né, que acessa tudo pela rede. E de repente a gente está centralizando de novo com a inteligência toda dentro desses 3 ou 4 data centers aí que provém primeiro cloud, né, agora IA. Então são movimentos cíclicos. Então eu estou muito certo de que a gente vai para pelo menos para inferência de IA local. E em algum momento a gente vai voltar para essa ideia de ter, eu tenho certeza disso. E só para complementar, eu gostaria de justamente pedir esse caminho, porque eu sou cientista e no Brasil a gente tem alguns problemas com programas que é sócio, você precisa de uma licença para você conseguir acessar, e não é todo laboratório, não é todo centro de pesquisa, não é todo computador, não é todo hardware que consegue fazer esse tipo de acesso. E a comunidade open source, às vezes, não tem muito essa demanda, por exemplo. Eu trabalho com reconstrução de tomografia. Eu não sei quem está trabalhando com isso e nem como eu posso contribuir com esse tipo de projeto. E eu não sou da área de desenvolvimento. Queria saber qual que é o caminho, assim, para gente comum estar contribuindo para a comunidade. Pois essa é acho que a minha primeira sensação foi quando eu tive acesso à internet, foi de poder estar em contato com essas coisas. Tipo, isso ainda existe, mas eu acho que está muito mais diluído pelo grande volume de coisas que a gente tem e pelo fato de a gente ter sucumbido aos walled gardens. A gente está todo mundo ali preso dentro do, sei lá, Facebook, que eu não uso há muito tempo, o Instagram, não sei o quê, e você só vive dentro daquela... Eu realmente não sei, eu tentaria usar alguma comunidade um pouco mais no espírito do antigo, tipo um Reddit da vida, e tentar encontrar os ponteiros para essas áreas de interesse, e depois... E o Reddit é um exemplo ruim, né? Mas foi o que me veio à cabeça aqui. E entrar em contato com essas universidades. Tem o projeto Invesáveis, de visualização de imagens médicas. Aí já vai direto. Aqui no CTI, no Renato Rocha. Valeu. Mas, assim,
eu acho que você hoje precisa cavar mais. Antes, como o universo era mais restrito aos pesquisadores, às coisas, a gente tinha acesso direto a praticamente tudo que estava acontecendo. Isso era maravilhoso. Queria fazer uma contribuição na parte do hardware que você falou. Eu acho que assim, a gente está nos anos 70, né? O Unix chegou em 90, que descentralizou, né? Tornou mais popular e factível de fazer. Eu acho que não no lado da IA, dessa computação, a gente está nesses anos 70, que assim, tudo é muito caro, você precisa priorizar quem vai fazer e quem é quem tem dinheiro. Depois aquela coisa do próprio quem fez o dinheiro vai fazer rodar na sua máquina por eles. E esse processo você já consegue ver hoje, porque antigamente, 20 anos atrás, quem fazia CPU? Era NVIDIA e Intel. O resto tudo quebrou. Hoje, muita gente está conseguindo fazer CPU, Google, empresas que nunca fizeram. E aí a gente tem projetos como o RISC-V, que seriam inviáveis no modelo anterior. Quando você faz um FAB, você não tem um FAB, você vai produzir por lá como? Então, assim, eu sou até otimista que, conforme vai passando o tempo, vai ficando mais regular a questão da oferta e demanda, eu acho que sim, a gente vai acabar tendo hardware de inferência aberto, assim, chuto ali no RISC-V e projetos da mesma linha, conseguindo oferecer isso de uma maneira menos, é só Intel, é só NVIDIA. Você lembra uma vez num evento no Congresso, em Brasília. Eu estava lá almoçando, o Stallman estava lá, inclusive. Eu brinquei, né? Eu falei, era um almoço bem de gala, né? Então tinha aquele monte de talher. Eu ainda brinquei com o cara do lado, não sei nem por onde começar. Eu estava assim, it's outside, tipo, de fora para dentro. Ele é muito literal. E do meu lado tinha 2 professores chineses da Universidade de Xangai, ou não lembro qual que era, né? E a gente estava conversando e eu perguntei justamente sobre isso, né? Sobre produção de chips. Não, vocês não precisam disso. Deixa que a gente produz para vocês, né? Eu vou perguntar para quem. Mas acho que a gente está muito atrasado nessa história de desenvolver hardware. Espero que agora com os Fab Labs, essas coisas que eu vi a notícia na USP, né? Eles estavam fazendo. Espero que a gente corra um pouco atrás disso também. Bem, pessoal, vamos agradecer a Maçã, foi muito bom essa palestra, vamos agradecer a Bia, todo mundo que esteve aqui hoje. A gente volta depois do almoço, 1h30, para palestras. Vocês estão vendo ali que a gente tem a comunidade de Python no Brasil, mais de 20 anos de história. A gente vai ter uma oficina de programação musical com live coding. A gente vai ter a continuação do Hackathon de Kernel CI. A gente vai ter uma palestra sobre simbologia, uma introdução. Não faremos mapas astrais. Tudo bem. Vai ter o BitDog lá, minha cultura maker, software livre, sistemas embarcados na educação, tá? Aí sobre... Última coisa, só que eu quero fazer um exposed aqui, né? Eu vou fazer um exposed, aproveitando aqui, que é um exposed de admiração também, porque nessa época aí, 90 e pouco, não sei o quê, e-mail ainda era uma coisa muito significativa. Então, tipo, eu tinha um e-mail, @maçã.org, e era um tipo de orgulho. E eu me lembro de uma pessoa que tinha e-mail deixa eu ver, era no Samba, tinha acho que na FSF, tinha na... o Alexandre Oliva, eu acho que foi a pessoa que eu vi, acho que no Samba que você tinha também, não foi? O cara contribuiu para o maior número de projetos open source que eu vi na minha vida. Então, eu vou aproveitar aqui para fazer um expose e uma babação de ovo aqui nessa... E além de ser contribuidor do GCC, né? Isso é uma coisa que... um patamar assim. É isso, gente. Vamos agradecer a Maçã.